Olá para você que nos acompanha nas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta aqui no YouTube do Estúdio Bem Paraná. Eu sou Rodrigo Silva e no programa de hoje nós vamos falar de mobilidade urbana. Em 2023, a empresa V1, que oferece serviços de transporte por aplicativo, aluguel e assinaturas de carros, aqui em Curitiba, com sede ali no Rebouças, registrou cerca de 18 mil aluguéis de veículos em suas bases em Curitiba e Vitória. Uma demanda significativa que fez com que a empresa investisse bastante aqui na capital paranaense. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de reforçar que a coordenação dos trabalhos aqui no estúdio é da Josiane Ritz e a operação de mesa é do Evandro Soares. Lembrando que a entrevista completa está no YouTube do Bem Paraná e também, é claro, no Spotify, no Google Podcasts e também na Amazon. E eu peço para que você que nos assiste, curta o canal do Estúdio do Bem Paraná, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que tem sido feito por aqui. Agora, vamos introduzir o meu convidado de hoje, ele que é diretor de marketing da V1, o Vinícius Carneiro está aqui comigo. Vinícius, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu agradeço o convite também. E vamos para o nosso bate-papo. Vamos lá, vamos falar de mobilidade, vamos falar de soluções. Eu citei esse dado de cerca aí de 18 mil aluguéis em 2023 da própria empresa, e eu cito um outro dado da Associação Brasileira de Locadores de Imóveis, aí cerca de 1,5 milhão de veículos sendo alugados aí em 2023, um aumento de mais praticamente 7% em relação ao ano passado, um segmento que está crescendo bastante, né? Pelos dados que a gente tem visto, cresce ano a ano. Sim, hoje a gente tem essa expectativa também de continuar crescendo em 2024. O aluguel de carros ele se tornou, além do uso de trabalho, para uso também no dia a dia, seja para funções diversas, e assim como para turismo. Então a gente acredita muito no crescimento desse segmento. E falando em crescimento, o V1 está em operação desde 2018, né? Uma empresa aí que tem tido resultados positivos desde 2021, se não me falha a memória. Como é que essa empresa opera? Tem ali naquela propaganda que a gente vê no bairro ali do Rebouças, um serviço 100% digital. Como que funciona na prática? Bom, respondendo o primeiro ponto, a gente se tornou viável e foi uma conquista muito grande para nós em meio à pandemia, que foi justamente quando as pessoas precisavam se manter, ter a sua mobilidade, melhor dizendo, porém o contato humano era muito restrito. E como nós nascemos 100% digital, fez com que o nosso serviço fosse uma prioridade. E aí a gente conseguiu equacionar as contas, tendo a quantidade de receita suficiente, e se tornou um produto bem aceito aí no mercado. E esse investimento foi então na experiência do usuário diante da situação pandêmica. Exato. A ideia sempre foi proporcionar ao usuário autonomia. Desde o início, ele baixa o app, se cadastra e faz todo o upload dos documentos necessários para poder dirigir o veículo, né? Então, a sua carteira de motorista e coloca ali alguns dados como endereço. A gente faz uma checagem direto nos órgãos públicos que retornam para a gente se a carteira é válida, se ele não tem nenhum impedimento, isso em torno de alguns minutos. Feito isso, ele recebe a notificação de que está aprovado e uma vez que essa etapa ela é concluída, ele segue o fluxo normal do app, colocando dia, horário, local de retirada do veículo, tendo também a opção de alugar o carro de forma imediata. Às vezes eu preciso de um carro neste momento. A gente sempre faz um paralelo com as bicicletas. Então, às vezes eu estou aqui, quero pedalar, não tenho uma bicicleta, mas passo por um pool de bicicletas. A gente também tem esse pool de carros, então a gente chama de estações, onde você simplesmente escaneia o carro, despluga ele, faz uma espécie de checklist em 4 itens. A média para você retirar um veículo está em 1 minuto e 38 segundos. Então é muito prático, muito simples. E parte do público que vem utilizando esse serviço, ele é para uso recorrente do dia a dia, não um cliente do uso do aluguel tradicional.
Era essa exatamente a pergunta. A gente falou de assinaturas de veículos, a gente falou de aluguéis de veículos, mas esse aplicativo tem bastante coisa, né? Tem, a gente começou com transporte por aplicativo, com motoristas, que tá para surgir aqui para Curitiba. Começamos em Vitória, então hoje a gente tem uma base de mais de 350 mil clientes que já utilizaram e ainda utilizam o serviço, que são motoristas contratados e os carros são padrões, são padronizados e próprios do grupo. Então a gente tem o controle de ponta a ponta, a gente consegue não só contratar, mas capacitar e treinar o motorista. Então acaba que esse serviço é um serviço com um aspecto de segurança e conforto muito grande. Então a gente é um serviço complementar, uma alternativa a outros players do mercado. Então é um nicho muito específico que busca esses dois benefícios, segurança e conforto. Então a partir daí a gente introduziu o aluguel de carros como mais um serviço, sabendo que o cliente muitas vezes precisava de mais destinos do que só apenas um, onde ele solicitava o carro com motorista. Então o aluguel veio e ele parte de meia diária. Então hoje nós somos o único aplicativo no mercado que proporciona o aluguel de meia diária, porque a gente entendeu que 12 horas é um tempo suficiente para você fazer bastante coisa, onde a gente vê que no mercado, outros players, você acaba pagando pelo aluguel, mas o carro está dormindo na sua garagem. E aí a gente seguiu depois complementando o portfólio atual com o serviço de carro por assinatura, que é como se fosse um carro alugado, porém ele é zero, ele é comprado específico para você, de acordo com a configuração que você deseja, porém com um período de 12 até 24 meses. A gente teve aí recentemente um aumento de demanda muito grande aqui em Curitiba. Um investimento de 140 milhões, tanto em Curitiba quanto em Vitória. Aham. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de entrar na gravação, que a maior parte aí dos serviços que vão ser oferecidos, que vão ser aprimorados também, são aqui em Curitiba. Exatamente. Como que vai ser isso? Então, quando a gente analisa os dois mercados, Vitória é um mercado que já está mais maduro, onde a marca está mais fortalecida. Porém, Vitória, em números absolutos do público potencial, ele é menor. Então, Curitiba ela chega a ter 5 vezes o público potencial do V1. Então, a gente prefere investir aqui agora mais, proporcionalmente mais, para que a gente se prepare para esse aumento de demanda local. E esse investimento ele não é só apenas no veículo, que obviamente acaba direcionando boa parte dessa verba, mas melhorias também no sistema, usabilidade, o aspecto de segurança. Então, quando você retira um veículo, por exemplo, você faz o que a gente chama de face link, que é uma verificação facial com movimento, muito utilizado por órgãos públicos, por bancos, como se fosse uma prova de vida, certo? Isso evita fraude e torna o processo mais fluido. Um sistema muito mais seguro e prático também ao mesmo tempo. Isso, porém, caro. E aí a gente está investindo para justamente ganhar escala. E essa escolha por Curitiba, especificamente, tem um motivo? Sim, a gente fez uma pesquisa na época em 56 cidades no Brasil, selecionamos 20, das 20 ficaram 2, que foi Goiânia e Curitiba. E no final, além de todos os indicadores pesquisados, concentramos em 18 deles. E esses 18, Curitiba se sobressaiu em 12. E aí, por essa razão, nós escolhemos Curitiba como a primeira região de expansão do V1 para o Brasil. Super legal. Eu vou emendar uma pergunta na outra agora, digamos assim. A gente falou desse serviço sobre alugar um veículo na hora, né? O Vou Buscar, né? Isso. Vamos falar especificamente sobre ele agora e também sobre esse ganho também dos meios de transporte por aplicativo, meios de locomoção, que cresceram bastante com a vinda desses aplicativos, né? Muita gente deixou de pegar transporte coletivo para pegar os transportes por aplicativo, Uber 99 e outros tipos de transporte, e também os aluguéis. Vamos falar especificamente de meios de locomoção dentro da mobilidade urbana de uma forma mais geral também. Eu preciso alugar um carro. Como é que funciona? Eu vou buscar agora. E
como que o senhor vê esse cenário aí também para o nicho de aluguéis de veículos? Bom, hoje, para você alugar um carro com V1, basta baixar o app. Em qualquer uma das lojas de aplicativo, se você coloca V1 App, é o primeiro a aparecer. Baixou o app, você vai fazer um cadastro inicial apenas, colocando seus dados, cartão de crédito e a sua carteira de motorista. Uma vez isso feito, você está apto a alugar o carro a qualquer momento. Em relação ao Vou Buscar Agora, é uma opção que a gente entende que muitas vezes você depende ali de uma mobilidade naquela hora e você não conseguiu planejar. Então é possível você fazer a locação imediata, sem fila, sem balcão, simplesmente escaneando o QR Code ali no veículo que você está vendo na estação e sair em menos de uns 2 minutos você já sai com o carro. Mas óbvio que a gente também tem dentro do aplicativo a opção de agendamento. Então eu posso alugar amanhã, para a semana que vem, e eu posso alugar a partir de meia diária até 11 meses seguidos. Isso é bem legal, porque primeiro, antes de tudo, né, quem vai alugar está pensando, será que tem fila? Não tem fila. Isso é muito bom. E agora, falando especificamente, né, novamente, desse crescimento do meio, né? A empresa, o V1, tem ido muito bem nos últimos anos, aí, tem crescido ano a ano. E qual que é a previsão para 2024 diante, né, dessa tendência de pessoas alugarem carro, de irem atrás de transporte por aplicativo e tudo isso? Então, a gente espera crescer acima dos 10%, que foi o índice que nós crescemos em 2023, justamente por entrar em novas praças, com outros serviços, né, com o V1 Viagem aqui em Curitiba, e com o crescimento orgânico do V1 Aluguel de Carros. O assinatura é uma outra tendência que meio que está se cada vez mais consolidando. Por exemplo, cresceu 30% no mercado. De 2020 para 2023, 2020 eram 80 mil carros assinados no Brasil, em 2023 passou para 160 mil. E a expectativa é que neste ano chegue acima de 200 mil. Então, é um mercado que a gente está presente, precisa ficar antenado no mercado qual é o tipo de veículo que o cliente mais gostaria de assinar, e para cada região existe uma marca, uma categoria de preferência. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, quando fala do Paraná, a gente leva isso em consideração antes de comprar o veículo. Assim como o aluguel de carros, como podem haver intervenções nos players de mobilidade urbana, como transporte por aplicativo, e nós já somos um serviço que tem lá o seu funcionário contratado, tem os veículos próprios, a gente já tem essa condição no mercado, a gente entende que vai haver um aumento natural por conta da segurança. Então, à medida que um serviço precariza o seu atendimento, a gente absorve essa demanda imediatamente. É interessante esse aspecto, porque, como o senhor falou, né, o V1 começa essa ascensão ali a partir da pandemia, oferecendo uma solução digital, uma solução mais prática também para o usuário, um serviço 100% digital, inclusive até desbloquear pelo aplicativo os veículos alugados e algumas funcionalidades interessantes. Mas é claro que muitas pessoas podem ter dúvidas específicas às vezes, né? Muitas vezes o 100% digital, em alguns momentos, pode não dar conta. Às vezes falta aquele atendimento humano. Há alguma central, especificamente no aplicativo? Como que isso funciona? Sim, com certeza. A gente tem hoje uma equipe 24 horas de suporte do app, que é a equipe de tecnologia, e de suporte ao cliente, que é a equipe do saque. Então, é 24 horas, 7 dias por semana. Então, você pode acessar imediatamente via o aplicativo através de mensagem ou no 0800, que também tem no app, ou em uma das nossas estações nos totens, você encontra ali de forma fácil, e o nosso tempo médio de atendimento é em menos de 1 minuto. Então, por que a gente fala, criou essa infraestrutura? Justamente pelo que você falou. A gente
para o mercado, para o cliente em si, o fluxo é 100% digital, mas existe por trás uma quantidade enorme de pessoas para garantir que esse fluxo digital aconteça de forma fluida, e que quando não acontecer, em qualquer lugar do Brasil que você estiver com um dos carros do V1, você consiga o atendimento imediato e humano. Acho que para a gente terminar, falando especificamente com Curitiba e região metropolitana, se eu quero alugar um veículo, como é que eu faço? Qual o aplicativo? Como que eu acesso o aplicativo do V1? O que eu devo fazer especificamente? Ótimo, então, para todos os curitibanos aí, a gente está aqui em todas as lojas de aplicativo, buscar o V1 App nas lojas, baixar. Se quiser mais alguma informação a respeito do V1, entender qual a sua origem, de qual grupo empresarial a gente faz parte, é só acessar v1.com.br. Baixar o app e se cadastrar é muito simples e você faz isso uma única vez. Tendo isso feito, todo o nosso portfólio de veículos estará disponível para sua locação. Os carros por assinatura também estarão todos ali no app para que você simule, pesquise. E se ainda tiver mais alguma dúvida, nós estamos no G5 do Shopping Estação, disponível ali no horário comercial para atendê-lo. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Vinícius, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. E lembrando a você que acompanha o Bem Paraná nas redes sociais, além do YouTube, a conversa também vai para Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. O papo também está em formato de matéria ali no site do Bem Paraná. E lembrando, se você ainda não curtiu o nosso canal do YouTube, pode curtir, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está acontecendo por aqui. Pessoal, até a próxima entrevista. Tchau!